Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 1º de abril. O TH Mais Notícias já está no ar. Veja o que é destaque no jornal de hoje. Preço dos medicamentos. Reajuste de 5,06% começou a valer nesta semana. Vacinação contra a gripe. São José dos Campos antecipa a imunização e começa a aplicar doses. E no quadro Uma Boa Ideia, Padaria Pet vende de coxinha a comida balanceada em São José dos Campos. O TH Mais Notícias já começou. Se você foi na farmácia no começo desta semana, você deve ter sido surpreendido com o aumento nos preços dos medicamentos, né? A alta pode passar dos 5%. O Afrânio toma mais de 10 medicamentos por dia. Tem para pressão, colesterol, saúde dos olhos. Além dele, a esposa também toma bastante remédio. O gasto total em farmácia da família gira em torno de R$1.000 por mês. Pesa sim, porque, principalmente para um aposentado, né, é bastante significativo. E como são medicamentos contínuos, isso assusta a gente, né? Com o reajuste no valor dos medicamentos, o Afrânio está apreensivo e já fez até estoque para 3 meses. Então eu pesquiso bastante, eu vou para a internet, eu me utilizo de convênios, de coisas assim. Enfim, é muito importante isso daí. Eu acho que o nosso país, a gente precisa ter muito cuidado, né? Se a gente não valorizar o nosso dinheiro, aquilo que chega para nós, a gente pode ter problemas sérios. O reajuste dos remédios foi dividido em 3 níveis. O primeiro é com relação à alta máxima de 5,06% para medicamentos com maior concorrência no mercado, o que representa quase 8% dos medicamentos. Nível 2, a alta máxima pode chegar a 3,83% para medicamentos com média concorrência no mercado, que correspondem a 15%. E já o nível 3, a alta máxima é de 2,60% para medicamentos com baixa ou nenhuma concorrência no mercado. Já neste nível, representa a maior parte dos medicamentos, 77,2% deles. Ele é liberado pela própria Anvisa, por uma Câmara Técnica, a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos. Eles que estabelecem o aumento ou o reajuste desses medicamentos. O reajuste é feito uma vez por ano e esse reajuste é repassado para as farmácias. As farmácias, via de regra, não estão repassando ainda esse aumento. Eles esperam um pouco para sentir o mercado. Mesmo com o reajuste já valendo, esta farmácia que fica em São José dos Campos decidiu que só vai repassar o aumento dos medicamentos quando o estoque acabar. Nós ajustamos logo em seguida. Até por conta a gente tem um estoque já, né? Então a gente consegue estar segurando esse valor, esse preço, né? Por mais alguns meses aí, em respeito ao nosso cliente também. E a gente mantém, não vamos aumentar agora. Com os medicamentos mais caros, é preciso pesquisar e buscar alternativas para economizar. Hoje, o paciente ou o cliente ele pode utilizar ferramentas para tentar baratear o preço desses medicamentos. Tentando substituir os medicamentos por medicamentos genéricos ou similares, com autorização do médico, claro. Pode tentar buscar os medicamentos através dos programas do governo, farmácia popular ou até as UBSs também. E a grande sacada que também é a pesquisa de mercado. Isso aí. Agora a gente fala sobre a expectativa de vendas para Páscoa. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, os comerciantes do Vale devem vender 12% a mais nesse ano com relação a 2024. Os detalhes desta notícia estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. E é importante lembrar que o preço do chocolate está nas alturas, né? Nos últimos 12 meses, a alta foi de mais de 15%. Vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde dos idosos e o início da vacinação contra a gripe em São José dos Campos. Nós já voltamos.
Voltamos do intervalo para falar de saúde e da preocupação com a gripe na terceira idade. Em 2024, as internações pelo SUS aumentaram quase 190% por gripe entre os idosos. A vacinação contra a doença é a principal aliada para evitar complicações. Aos 75 anos, a dona Marlene passa horas do dia trabalhando nesta máquina e não é só porque gosta e porque quer passar o tempo, mas também porque costurar para ela é um ofício e um complemento na renda. Mas no ano passado, as costuras ficaram de lado porque ela precisou dar atenção à saúde. Foi assim, sabe quando você leva um choque? Eu fiquei viúva, então aquela minha imunidade caiu, o baixo astral caiu, aí veio essa pneumonia. Aí fui para o hospital, lá fiquei lá 2 dias, aí depois vim para casa e uso o remédio até hoje, tem a bombinha, tem tudo em casa, mas graças a Deus não precisei mais. Hoje, mesmo após já ter superado a gripe e a pneumonia, dona Marlene continua com tratamento. E claro, sem excessos para não ficar doente de novo. Tem, à noite geralmente sereno ou chuva à noite eu não tomo. E a comida também, não muito carboidrato, entendeu? Só mais de proteína, legumes, verdura, carne vermelha. Assim como ela, outras pessoas acima dos 60 anos também enfrentam doenças respiratórias, como a gripe, de uma maneira bem mais delicada. Dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, apontam que no ano passado o número de idosos hospitalizados por doenças respiratórias teve um aumento de quase 190% em relação a 2023. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe terá início no dia 7 de abril, tendo como público-alvo um grupo prioritário, que engloba também os idosos. Mas em algumas cidades, como Jacareí, por exemplo, a vacinação já começou. E tem gente que está correndo para os postos de saúde para não correr o risco de ficar sem a dose. Tudo que fala que é bom, eu estou tomando. Injeção contra a gripe, contra a Covid, eu estou tomando. Toda vez que eu sou os primeiros da fila aqui, cedinho, estou aqui de madrugada. Injeção até na testa. Estou aqui sempre. Todo ano é importante para a saúde da gente, com a idade que a gente está, né? Então a gente precisa se cuidar. Tem que vir, viu? Eu acho que tem que vir sim. Tem que se cuidar da saúde, né? Primeira coisa, primeiro lugar. O diretor de Vigilância em Saúde de Jacareí explica o motivo da antecipação da vacina e reforça a importância de procurar a prevenção. Nos últimos anos a gente não atingiu a meta de vacinação de 90%. Então a gente está antecipando um pouquinho para ver se esse ano a gente consegue dar uma alavancada aí e imunizar o maior número de possível de pessoas, fazendo aí a meta de 102 mil pessoas a serem vacinadas aqui no município de Jacareí. Esse ano a gente não tem o escalonamento, mas a gente tem um grupo prioritário nesse momento, que são crianças de 6 meses até 6 anos incompletos, idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, categorias profissionais, que é muito importante, então profissionais de saúde, profissionais de segurança, professores, profissionais do Correio, Forças Armadas. É muito importante vir, então, se proteger da gripe, que a gente está chegando aí na época, né? Está caindo a temperatura, dengue diminui, e aí começa a Covid, começa doenças respiratórias, entre eles a H1N1. A geriatra explica que, além dos hábitos saudáveis, a vacinação é fundamental para evitar complicações. O processo de gripe no idoso vai ser um pouquinho mais complicado. Ele vai ter febre alta, são mesmos sintomas como adulto jovem, febre alta, acima de 38,5, vai ter uma prostração, tosse, uma dor de garganta. Mas a evolução, se ele tiver uma comorbidade ou ele tiver uma pressão alta ou diabetes, vai ser um pouco mais complicado a gripe. E pode até evoluir o quadro de pneumonia e o risco, né, dele ficar hospitalizado e a óbito é muito grande. Então a recomendação que a gente sempre fala é a vacinação, né, nessa campanha, nas datas certinhas para vacinar contra a gripe, exercício físico, uma alimentação saudável e hidratação. Então faça que nem o seu Cícero e o seu Adalberto. Coloque o bracinho para jogo e se proteja contra a gripe. Saúde, cara. Direção de saúde. Com certeza, muita saúde. Você viu aí na reportagem, ontem nós falamos também sobre o início da vacinação contra a gripe em Jacareí, né? Hoje foi a vez da imunização começar em São José dos Campos. São José dos Campos também antecipou a vacinação contra a gripe para o grupo prioritário, onde são encaixados os idosos. Nós conversamos com o secretário de Saúde, Jorge Zenha, que falou sobre o motivo dessa antecipação e também quem pode agora tomar a vacina contra a gripe. Podem tomar todas as pessoas especificadas como
linha de prioridade no atendimento à vacina, estão todas especificadas no nosso site. Mas vale lembrar, grávidas, idosos, povos indígenas, trabalhadores da saúde, todos já podem tomar a vacina nas nossas 40 UBSs. Até para que a gente possa aumentar ainda mais a nossa cobertura vacinal esse ano e a gente acabe evitando as contaminações com influenza. A gente pode evitar óbitos aqui no nosso município se todo mundo fizer a sua parte e aí também se imunizar em relação a H1N1. Ao longo do trimestre, a gente segue o calendário nacional e recebendo maior quantidade de doses, a gente também consegue ampliar esse calendário. Então você de casa que já pode tomar a vacina, procure as UBS mais próximas da sua casa, se vacine e fique protegido contra o vírus da influenza. Gradativamente, as outras faixas etárias também serão contempladas com a vacina contra a gripe em todo o Brasil, então calma que a sua hora também vai chegar. Combinado? De São José dos Campos, Pedro Coralha. E a chuva não vai embora, né, gente? Nesta quarta-feira o tempo não muda muito e pode chover logo pela manhã. Vamos para as temperaturas? Começamos aqui falando de Pindamonhangaba, que amanhã tem máxima de 31 graus, mínima de 17. São José dos Campos, a máxima também fica em 31 e a mínima em 19. Em Ubatuba, a chuva também pode ser forte, tá bom? Máxima de 30, mínima de 19 graus. Campos do Jordão é o local aqui, né, das cidades que nós falamos, que a chuva pode ser mais branda, tá? Máxima de 23, mínima de 15. Último intervalo e daqui a pouco tem o quadro de empreendedorismo. Se você ama seu pet e costuma buscar itens gostosos e inovadores na alimentação dele, fica aí que você vai gostar da reportagem, tá bom? Nós já voltamos. Já estão em vigor as novas regras para a emissão de nota fiscal para os microempreendedores individuais. Vamos entender. Atenção aos microempreendedores individuais que emitem a nota fiscal eletrônica. A partir de hoje, passa a valer uma nova alteração. Nós conversamos com o advogado tributarista sobre o assunto. São alterações muito mais do ponto de vista técnico formal, né? Não vai ter propriamente um aumento de imposto, nada do tipo. O que acontece é que agora os MEIs precisam emitir suas notas fiscais pelo código CRT4. Isso vai fazer com que haja uma segregação na hora da emissão da nota fiscal. Então, a Receita Federal, logo do início, logo do ponto de partida da emissão de uma nota fiscal, vai saber que se trata de um MEI e não de outros tipos de contribuintes, como Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Do ponto de vista de atualização no valor de pagamento, se mantém as regras do início do ano. Algo aproximado de R$ 70 foi para R$ 75, né, para o MEI. Para aqueles que são prestadores de serviços, tem o acréscimo de R$ 5 do ISS, e quem é contribuinte comerciante tem o acréscimo de R$ 1. Lembrando que essa alteração da nota fiscal eletrônica não altera em nada a contribuição mensal que deve ser feita pelo MEI. De São José dos Campos, Beatriz Plaça. Nosso papo continua sendo para os empreendedores. Vamos conhecer a boa ideia desta semana? Até 2030, o Brasil deve ter mais de 100 milhões de cães e gatos, um aumento de quase 26% em relação a 2019. Além disso, nos últimos anos, a expectativa de vida dos pets tem aumentado. Você sabia que atualmente cães vivem em média entre 10 e 15 anos? Esse avanço está diretamente ligado à evolução dos cuidados com a saúde animal. Quem vê oportunidade nesse setor está lucrando. Hoje nós vamos conhecer uma padaria em São José dos Campos cheia de quitutes para os nossos pets. Por aqui tem coxinha, brigadeiro, biscoito, mas essa não é uma loja comum. Tudo é feito com ingredientes naturais, para amigos muito especiais, os pets.
A idealizadora desta padaria para cachorros é a Josi. Ela é a tutora do amendoim e passou por muita dificuldade na hora de alimentar ele. E foi do problema que surgiu a solução. Eu vim da indústria farmacêutica, né? A minha carreira toda, eu sempre trabalhei na indústria farmacêutica. E aí eu estava numa fase de transição de carreira, assim. Eu tive minha filha, né? E aí eu viajava muito, ficava muito tempo fora. Aí chegou uma hora que eu quis ficar um pouco mais em casa com ela. E aí era Natal, ela queria um cachorro e eu dei o cachorro para ela, né, o amendoim. E quando ele veio, ele já veio assim, com essa seletividade natural de alimentação. Então ele ficava assim, 2 dias sem comer, chegava assim a passar mal, a vomitar bilha, assim, e não comia de jeito nenhum. E eu entrei em pânico, né? Porque eu falei, meu Deus, se esse cachorro fica doente, se eu perco esse cachorro, minha filha vai ter um troço, porque assim, era o amor da vida dela. E aí eu comecei a pesquisar sobre outras opções de alimentação e acabei descobrindo a alimentação natural. E aí uma coisa foi puxando a outra. Quando a gente viu, assim, a gente já estava com a ideia da loja pronta. E aí assim, ai, poxa, nós vamos abrir a porta e vamos ter um freezer com comida? Ah, vamos fazer petisco. Aí chegou o aniversário do amendoim. Nossa, vamos fazer bolo? Aí, no fim, chegou a ideia da padaria completa com todo tipo de alimentação para pet. E aos poucos, os pedidos foram chegando. Para dar conta da demanda, a Josi montou uma cozinha super equipada, com freezer de ultracongelamento e máquinas próprias para embalagem. Inclusive aqui na loja a gente tem o hábito de não utilizar ingredientes congelados, por exemplo. As nossas proteínas todas são frescas. Então a gente tem um distribuidor que traz pra gente todos os dias de produção a proteína X que a gente vai trabalhar, porque tem essa questão da segurança alimentar, de não ter contaminação. A gente tem muito mais cuidado do que com a comida humana, com certeza. E isso estende para todos os cardápios. Então, assim, os bolos são feitos de frutas, banana, maçã. A gente só usa farinhas nutricionais. Então, a gente se preocupa com essa questão realmente de ser saudável, ser natural, mas ser saboroso, com certeza. E claro que os pets amam, mas quem é que resiste a uma coxinha, não é mesmo, amendoim? Além dos clientes que pedem toda semana as marmitas com alimentação natural, a Josi foi além. Olha só o tamanho desse cardápio. É bolo, cupcake e até ovos de Páscoa. A gente tem vários perfis de clientes, né? Então a gente tem o perfil do cliente do cachorro realmente doentinho, que já vem com uma receita pronta, prescrita pela veterinária de confiança, né, do tutor. Então a receita desse cachorrinho já vem pronta pra gente, porque ele tem algum tipo de problema. E a gente tem os clientes que estão começando a pensar na alimentação natural, porque os cachorros já vêm nessa tendência de não querer comer a ração. E a gente tem os clientes que são os festeiros, né? Que aí é de festas de aniversário, cardápios especiais de Páscoa, Natal, Dia das Crianças, Halloween. Então são vários perfis e dentro desses perfis várias idades, né? O mercado pet brasileiro está crescendo bastante e é impulsionado por algumas tendências, como por exemplo a sustentabilidade e também a humanização. E por falar nisso, dá uma olhada nesses 2 bolos. Parece que está indo direto para uma festa de criança, né? Mas foram feitos exclusivamente para os pets. Esse aqui, azul lindo, a massa dele é feita de banana, em volta é ricota e essa cor maravilhosa é extraída direto dos alimentos. Nós ainda estamos buscando um mercado de alimentação natural. Ele é um mercado existente, porém ele não é um mercado que exista, que eu vou falar para você, que as pessoas investem muito hoje. A ração, ela é prática para o ser humano. Então, para ele entender que ele precisa trocar, que ele pode trocar e que isso talvez custe um pouco mais, infelizmente ainda está sendo na dor. Se fosse igual ao ser humano, hoje o ser humano tem essa tendência de alimentação, de exercícios, de cuidar da saúde, né, do discurso, da longevidade, mas ele ainda não entendeu que isso também funciona para o animal. Então,
ainda a maior parte do nosso público é da dor e não do amor. E a gente espera conquistar esse público do amor, espera que eles entendam que o cachorro precisa de uma alimentação saudável. Muito legal, né? E é tudo tão lindo, parece tão gostoso, dá até vontade da gente experimentar, né? Os pets com certeza devem amar. Eles são tão parte da nossa família que eles merecem, né? Todo esse carinho, todo esse investimento. Gente, fim do nosso jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Continue na nossa programação. Agora você fica com as notícias do SBT Brasil. Amanhã a gente se encontra. Eu tô aqui, eu te espero. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.